Olá, pessoal. Meu nome é Cristiano Milfon. Eu estou aqui com a Mariana e o Francisco Mello e a nossa intérprete de Libras, a Cláudia Oliveira. A gente vai falar aqui no Concrete no Sofá hoje sobre os papéis de Product Manager, Agilista e Tech Lead. Bom, pessoal, Francisco e Mariana, se apresentem, por favor. Pode começar pela Mariana. Oi, eu sou a Mariana Costa, eu sou Product Manager da Concrete. Já estou aqui na empresa já tem uns bons 4 anos e estou ansiosa aí para a nossa conversa. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz de estar participando aqui do Concrete no Sofá. Bom, eu sou cearense, assim como o Milfon. Estou aqui em São Paulo há 5 anos. Eu vim para trabalhar na Concrete. E vamos aqui, né, participar desse papo hoje, que eu acho que vai ser bem divertido. Bom, gente, a ideia aqui é a gente discutir, assim, num papo mais informal, mas discutir principalmente não só os papéis, a problemática, mas a fronteira no trabalho entre esses três papéis tão importantes no desenvolvimento de produtos digitais. Eu queria começar com um tema um pouco mais polêmico, assim. Eu sempre participei de vários cenários ali, onde geralmente o Scrum Master, ele vinha de uma carreira técnica durante a sua transição causava um pouco de conflito nesse novo papel, fazendo um papel de agilista, seja um Scrum Master ou outro papel qualquer, tentando ainda meio que fazer a transição, né, da fronteira ali, sem perder um pouco assim a profundidade com que ele entrava nas discussões com o time, até discutindo coisa muito específica de linguagem, qual framework, qual técnica utilizar, e isso causava uma confusão muito grande. Assim, como gestor, eu participei de várias discussões desse tipo, até onde ficava o trabalho de um ou do outro, e eu queria começar justamente nessa fronteira de atuação dos papéis. O que é que vocês entendem, assim, na vivência de vocês principalmente, qual foi a maior dificuldade, quais foram os problemas que vocês viram ali, principalmente entre agilista e lead tech, mas também entre agilista e PO, lead tech e PO, como é que vocês veem isso? Bom, Mariana, pode começar. Eu nunca tive problema, confesso, com agilista ou com Scrum Master, nem com Tech Lead. Já peguei um Scrum Master que ele era QA no início da carreira e ele até brincava com a gente, né? Ele falou assim, eu sou tester, eu também sou tester, mas ele nunca cruzou essa linha de que eu entendo mais ou deixa aqui porque eu vou testar. Ele realmente nunca cruzou, muito pelo contrário, ele exercia muito bem o papel do Scrum Master. E ajudava a gente a testar também, mas a testar não funcional, né, no dia a dia. Com relação a Tech Lead, eu também sempre tive um bom relacionamento. Eu tive a sorte de pegar Tech Leads muito bons. Eu não sou técnica, né? Meu background é de comunicação, então eles é que sofrem na minha mão. Porque eu preciso traduzir para negócio o que eu entendo deles. Então, volta e meia, eu traço conversas paralelas com ele, traço reuniões. Com todos os tech leads que eu tive até hoje, eu já tive 3, e todos me ajudaram muito. Nunca teve essa sobreposição de papéis. Eu tive sorte, eu confesso que eu tive sorte, porque o que eu ouço dos meus colegas, muitos não deram tanta sorte assim. Mas eu realmente nunca tive esse problema de um pisar no pé do outro, ou de vaidade. Eu realmente estou tendo muita sorte, que continue assim. Bom, trazendo aqui meu ponto de vista, né? Assim, alguns problemas que eu tive em relação a Scrum Master foi essa questão que o Milfon trouxe, da pessoa ter passado pela parte técnica e aí ela quer dar a ideia ou ela quer dar a solução. Algumas vezes é uma ideia boa, uma solução boa, e outras vezes é uma solução até meio que fora de contexto. Mas é importante o time entender
que eles fazem parte do processo e não simplesmente que chega uma solução pronta ali na caixinha e a pessoa é simplesmente um digitador. Em relação a PO, normalmente eu tenho um bom relacionamento com o PO, porque eu acho que faz parte também da atuação você se entender do negócio, né? Então, quando você desenvolve um software, quando você está atuando e está trabalhando em cima disso, você está dando uma solução para o cliente. Então, essa solução para o cliente, ela passa justamente pelo entendimento do que você tem que fazer. E quando você tem essa sinergia de PO, Tech Lead e também de Scrum Master, que são cenários muito bons em um time todo, você consegue captar a necessidade real do cliente, não só aquilo que ele está pedindo, e consegue alcançar um objetivo até maior do que o esperado. Eu acho que seria esse primeiro ponto. E a pergunta não foi tão polêmica, tá? É que o Não, Milfon tá dando sorte com a gente. tô só aquecendo, calma que a gente está aquecendo um servidor aqui. Assim, não, mas não só agilista ou PO que vieram de uma carreira técnica, como também o contrário, eu já vi acontecer. Eu também, eu venho de uma linha muito técnica e quando por várias vezes fazendo a transição para gestão, eu quem dava trabalho, né? Até hoje eu tenho que me controlar para não dizer, não, me dá o teclado aí, deixa que eu faço. Principalmente quando, sei lá, quando está o prazo apertado e tal, você fica se coçando ali, então tech leads não sofram com isso, é normal. Mas é importante, aproveitando isso aí, até que a Mariana falou assim, eu gosto muito de trabalhar com POs ou agilistas, etc., que vieram de uma área não muito técnica, até porque calibra a minha forma de falar. Para eu não chegar para um cliente, para um stakeholder falando em MySQL, Oracle, Elasticsearch, que assim, que para eles não deveria fazer diferença nenhuma. Se eles entendem sobre isso numa discussão, é porque a coisa está feia, mas enfim. É, Mariana, aproveitando isso que você falou, e Francisco também, o que é que vocês acham que um papel deveria estar cobrando assim, do outro? Até esse entendimento, quais são o que vocês entendem, assim, os artefatos, as cerimônias, os documentos necessários para um PO entender do Tech Lead e vice-versa? Eu acho que o PO ele precisa entender do produto que ele está ajudando a desenvolver, no nosso caso, né? A gente que é PO consultor, de priorização, a gente tem que olhar para frente, a gente não pode se prender à sprint. Então, a partir do momento que o Tech Lead ou o Scrum Master, que eu costumo dizer que eles são os meus dois braços, né? Se eles te perguntam alguma coisa, você tem que ter total domínio daquilo ali. Mesmo porque para você poder fazer as perguntas certas para o seu Tech Lead e para o seu Scrum Master. E na hora de responder também, seja do time ou seja dos dois. Porque tem sempre uma coisa assim, está acontecendo alguma coisa, eu tô num projeto que é de integração, né? A gente está desenvolvendo um hub de soluções, uma plataforma web. Então, volta e meia, eu tenho que saber exatamente do que se trata para eu poder decidir determinadas coisas ou para eu poder conversar com a PO do cliente sobre isso e a gente decidir junto a definir qual é a melhor estratégia de ataque, por causa das dependências que rolam. E eu tenho que ter total desprendimento de tudo, de vaidade e conhecer bem assim o papel do PO e o meu papel como não técnica e de perguntar. Eu sempre pergunto, eu pergunto para Scrum Master, para minha agilista, como é que vai a sprint, porque às vezes eu não consigo entrar na dele, eu tenho conseguido, mas às vezes eu não consigo. Eu olho o board, obviamente, para me inteirar do que está acontecendo, mas eu estou no momento de olhar muito para frente. Então, eu tenho que fazer essas perguntas para ela e eu tenho que fazer as perguntas para ele, porque e aí, o que a gente faz? Qual é a estratégia a partir de agora? Porque eu preciso disso. O que vocês podem me dar? Então, é por isso que eu digo que são meus dois braços, né? É meu braço no presente e meu braço no presente e no futuro. Bom, assim, trazendo esse ponto do cobrar, agora foi um pouco mais polêmica, mas eu acho que
todos, quando estão dentro do projeto, a gente tem um objetivo em comum. Algumas vezes você pode ter posições diferentes. Você pode entender que fazer da forma A pode ser da forma melhor do que a forma B, não necessariamente técnico, mas se as pessoas sentarem, entenderem que todo mundo ganha no objetivo em comum, então acho que vai dar só sucesso, né, no final das contas. Mas assim, eu acho que esse trio, né, Scrum Master, PO e Tech Lead, ele tem que andar muito de mão dadas ali. Talvez quando ocorra algum conflito aí, talvez não tão um conflito em relação ao negócio, em relação à técnica, mas um conflito talvez de afinidade, aí é meio que sentar e conversar e tentar se alinhar, porque se não houver essa. Não precisa ser uma amizade muito grande, assim, mas se não houver um relacionamento bom, fica difícil. Então, quem perde também é o cliente, né? Só trazendo um ponto aqui que a Mariana falou sobre Hub, né? Há um projeto atrás, a gente trabalhou também numa plataforma de Hub, que era um projeto extremamente técnico, que os stakeholders também eram pessoas técnicas, e eu tive uma parceria muito boa com a PO, e ela ia para as reuniões também técnicas, porque o negócio era esse, né? Era bem técnico. E dessa parceria e dessa conversa, ela conseguia traduzir em negócio. E eu, junto com a PO, junto com o Scrum Master, a gente conseguia colocar no linha do tempo e conseguiu trazer melhorias de fato pro negócio do cliente, né? Então a gente tinha uma métrica que era alcançar, se eu não me engano, era 27% a mais de, de pessoas na plataforma, para não falar mais detalhes, e a gente conseguiu bem mais do que isso. Acho que a gente conseguiu 56% a mais. Não lembro dos dados aqui de cabeça, mas cara, foi muito empolgante, isso foi muito bom, fico feliz. Quando eu comecei como PO, eu tinha muita dificuldade, confesso que ainda tenho, muita dificuldade de entender o tecnês, né, entender essa linguagem. Um pouco menos agora, né, porque, enfim, eu estou dando sorte de ter tech leads maravilhosos, mas no começo, o que eu fazia? Eu pegava e repetia o que me diziam. A API do tal vai integrar com a API. E, tipo, eu sabia nome de API, eu sabia número de API. Aí teve um diretor da Concrete que ele falou assim: Mariana, olha só, se você continuar repassando a mensagem e não entendendo, isso no começo, você não vai conseguir passar a mensagem que você quer, você tem que traduzir isso para a sua linguagem. Cara, me deu um toque tão grande. Eu falei, é verdade, eu tenho que parar de ficar repetindo, porque vai chegar uma hora que eu vou ficar com as pernas quebradas. Então, eu comecei a questionar, falei assim, não, mas beleza, a API tal vai integrar com a API tal. O que isso significa? Eu acho que você tem que ter, além de curiosidade, você tem que realmente se desprender e perguntar. Eu volta e meia falo com o time em daily, em planning. Eu falei assim, gente, não entendi. Me expliquem de novo, porque eu preciso entender para ver o que eu priorizo aqui. Então, eu acho que a grande história é tipo, a gente vive, graças a Deus, num ambiente transparente, de convívio, assim, isso a nossa cultura concrete e a agilidade prega, né, a transparência. Então, pergunte. Eu fiz um curso recentemente de tecnologia for dummies fora da empresa e eu fiquei assim assustada, porque eu falei, meu Deus, por que não pergunto isso para o time? E a pessoa se sentindo mais confortável de perguntar para estranhos do que perguntar para o próprio time, uma coisa que ela podia resolver ali, sabe? Então, eu fico muito feliz de estar num ambiente que a gente possa questionar e não ser rotulada de, essa PO não sabe isso, sabe? Não, enfim. Trazendo desculpa. Não, segue. Trazendo um ponto que você falou, né? Essa PO não sabe isso. Também tem o oposto disso, né? Então, já participei de vários times, e não só tech lead, como desenvolvedores, qualquer tipo de pessoa mais técnica, na qual a pessoa não entendia o que ela estava fazendo. Não, eu estou fazendo o que o PO falou, estou fazendo o que o cliente falou. Mas para que serve isso? Não sei. Então, como você vai conseguir contribuir para uma solução melhor? Não, mas passou, eu tô fazendo aqui.
Mas será que isso é o objetivo? Então, muitas vezes, também acontece das pessoas que estão desenvolvendo software simplesmente pensar só no técnico. Ah, estou fazendo um código A, um código B, passou, rodou, tá rápido, tá funcionando. Mas, cara, é isso que se precisa? Eu acho que também isso é um ponto a trazer também, né? Não, perfeito. Aproveitando até o gancho desse último papo de vocês, eu queria puxar um tema até mais sensível em relação a isso. Começando pelo lado do PO, assim, em cima do comentário da Mariana, o que ela falou, eu tenho trabalhado e trabalhei com muitos POs que, assim, ele olhava só para o delivery. Ele só queria saber da entrega e não olhava da vida do produto em produção. E muitas vezes deixava a cargo do papel do agilista, que pode ser um papel dele, de fazer uma tradução dos problemas e e o PO, ou a PO, fica só com o lado bom das entregas. E assim, poucos POs se preocupam e assim, muitas empresas acontecem, poucos POs se preocupam com as métricas, com os indicadores, com os problemas que estão acontecendo em produção. E até puxando isso, o que é que vocês entendem um pouco mais profundo? O que é que o PO realmente tem que se envolver ali com o líder técnico, puxar a orelha dele, ver se o agilista está realmente contribuindo ali para fazer essa cola da vida em produção, dos incidentes, dos problemas que estão acontecendo, porque aquilo afeta o cliente final, no fim das contas, né? Bom, alguma hora você vai começar, hein, Francisco? Sim, tem que ter um envolvimento, mas papel do PO, além de olhar para produto em produção, realmente, subiu, esquece, não pode, porque é um produto em construção sempre, né? É um vivo. Mas você entra muito para saber o que está acontecendo com o teu produto, obviamente. Definir o que é bug de melhoria, eu acho que o conceitual cabe nesse ponto. Então, dessa primeira triagem que a gente faz com o Tech Lead, com o próprio time que levanta a bandeira também, a gente tem reuniões enfim, não de status, mas reuniões assim, subimos para tantas pessoas, e agora? Então, a nossa Scrum Master, ela faz um pente fino junto com o time, a gente define o que é bug, o que é melhoria, a gente vê o que é showstopper e o que a gente pode seguir, e geralmente a gente prioriza na sprint, a gente tem uma porcentagem ali de desenvolvimento para sustentação desses issues, né? E a gente vai vendo. Eu entro no momento de vamos priorizar o bug, o que é melhoria, o que a gente pode deixar para a próxima sprint. A UX vem e fala assim, olha, está prejudicando a jornada do usuário, o que a gente vai fazer? Então, a gente, em consenso com o time, a gente vê o que é melhor caminho. O tempo todo, tanto o time quanto o Tech Lead, eles veem a qualidade do produto, eles são realmente bem criteriosos com relação a isso, mas eles sabem o momento de, ok, eles têm que me ajudar a definir qual o issue, qual o bug priorizar, porque não dá para atacar todos de uma vez só, então a gente faz nesse esquema. Todo mundo se ajuda. E geralmente a gente fala, então beleza, ataca esse, sobe para sprint e vamos lá. Eu vejo, Vejo métricas, a gente mensura usuários ativos, o nosso produto, o produto que a gente está trabalhando hoje é muito novo, a gente está em produção um produto e a gente está rolotando para tantas pessoas, enfim, a gente está com um plano de estratégia e hoje mesmo a gente teve uma reunião sobre isso, o que medir, o que fazer, quais os indicadores. A gente já fez um plano disso, né, de quanto medir. Como é um produto novo, a gente meio que começa do zero. Então, não é como o Francisco falou, aumentar em 27%. A gente fala medir usuários ativos. Então, mas eu olho, sim, eu fico ali no termômetro e quando eu não consigo olhar no pelo, né, como a minha Scrum Master fala,
Aí eu pergunto a ela e para o Tech Lead, o que está acontecendo? E Francisco, é assim, a mesma forma do lado do Tech Lead. Muitas vezes eu já vi muito pior que assim, não, como você falou, né? O cara nem sabe o que é que está fazendo, ele não transfere o conhecimento realmente do que é o objetivo. É aquela história do outcome e o output, né? Ele só passa o output, o que vocês têm que cuspirem ali do outro lado, mas o objetivo do outro lado não fica muito claro muitas vezes. Qual a sua opinião aí assim, que você tem que sempre estar puxando do PO? Como é que você vê essa parte? Tô vendo que você quer fazer uma treta, hein? Bom, mas Tá aquecendo. aí sim, hein? Bom, só fazendo a questão das métricas, né? E depois eu respondo em seguida, né? Você tem dois tipos de métricas principais, né? As métricas, digamos, não funcionais e as métricas funcionais. Que as duas se combinam ali, as duas também são importantes. Então, por exemplo, se você tem um site, um e-commerce, esse e-commerce está demorando 30 segundos para poder carregar a imagem do produto, isso também impacta no negócio, isso impacta nas vendas, isso diretamente impacta em métricas de produto, né? Então, os dois são bem relevantes. Quando você tem esse caso do aumento lá da inserção de clientes na plataforma, é porque ali já tínhamos dados passados, né, para poder verificar isso. Agora, falando sobre essa questão do PO, cara, assim, meu pensamento é que parte também da pessoa de ir atrás da informação, de questionar, de perguntar o porquê. Parece que eu estou meio relativizando o lado de PO, mas é porque eu acho que se você não perguntar, se você não for atrás, você também não vai aprender. Você não tem como imaginar que a pessoa, que o PO, que o Scrum Master, que o stakeholder entendeu que você está compreendendo tudo. Por exemplo, quando ele fala, pegar um exemplo aqui de um contexto de e-commerce, tá? Para não falar de um projeto que eu estou. Quando a pessoa fala que está entrando num carrinho e está vendo detalhes da compra, ele não sabe se você entendeu aquele domínio de negócio ou se você não, porque para ele já é um domínio comum. Então, quando ele falou como ele entende. Então, pergunta, questiona. Eu faço bastante perguntas, algumas vezes eu acho que eu estou até um pouco chato em perguntar demais, mas no final você tem que entender ali, né, o que você está fazendo. Não, perfeito. Mas assim, eu já vivi muita situação onde o produto tá num cenário já maduro, e você, a partir do crescimento do produto, sempre acontece o que a gente chama de débito técnico, e muitas vezes chega alguma modificação, alguma necessidade de negócio, que você precisa mudar a arquitetura, mudar um pedaço ou parte dela, e assim, e o negócio não vê essa. Eu acho até um termo errado, mas os requisitos não funcionais, né? Que seriam aquela parte. Eu não gosto desse termo porque para mim tudo é funcional. Dentro de um produto, tudo vai entregar, tem que entregar algum resultado final para o cliente. Mas focando aqui no débito técnico, muitas vezes você requer um tempo muito específico para coisa absolutamente técnica naquele momento que só vai dar um ganho mais para frente em qualidade, que sempre se reflete no produto do cliente. Mas assim, eu vivi muito cenário onde não dava tempo de fazer essas modificações e o pior, eu não estou querendo te puxar, certo, Mário? Mas o pior sempre colocava dificuldade em dedicar um tempo maior para coisas estruturais, né? Não só, como por exemplo, melhorar uma métrica de engenharia ali, que vai dar uma performance melhor, mas na frente vai nem agora para essa sprint ou para essa entrega, para essa release. E muitas vezes eu tinha que fazer o seguinte, colocar a pessoa de produto no troubleshooting, no call rotation junto com o time, para ela sofrer um pouquinho ali, só para ela entender, nunca mais se acordar na madrugada e dar valor àquele aumento maior na sprint ali para situações muito técnicas. Nos projetos legados assim que vocês participaram, vocês viveram essa situação, nessa discussão clássica assim, do time? Eu não sei especificamente qual vai ser o ganho na frente, o time técnico também muitas vezes não sabe me explicar. É complicado, porque sem querer falar de datas e outputs,
Mas a gente tem determinadas datas para entrega, a gente tem, enfim, um determinado. A gente conversa em negócio, a gente tem um release plan, a gente, enfim. Aí, realmente, eu fico bem nervosa quando alguém me diz que precisa priorizar débito técnico. Só que, por outro lado, eu pergunto, eu falei, beleza, eu preciso disso aqui. Não, teve um diálogo fantástico que eu fiz com o meu tech lead. Eu falei, você consegue me entregar isso? O time consegue me entregar isso aqui? Em quantas sprints? Ele, 3. Eu, 3? Ele falou assim, não, calma, 3 arquitetura. Eu falei, caraca, vou morrer. Aí ele falou, não, aí ele explica, ele falou assim, olha só, se a gente não fizer isso agora, mais para frente a gente está ferrado. Porque pode ser muito pior. Ao invés de a gente demorar 2 sprints para resolver isso aqui, a gente vai demorar, sei lá, a gente vai cair a plataforma, ou nada tão dramático, mas ele me convence, aí a gente conversa com o cliente e a gente reprioriza, mas tem sempre um trade-off. Beleza, a gente vai ter que fazer esse débito técnico. O que a gente pode adiantar de nova funcionalidade ou de uma perfumaria que a gente queira para o produto e que a gente precise ter. Então, a gente conversa a respeito disso. Mas eu não sou... Mentira, eu sou assim, essa POQ. Para que eu estou falando? Mas, enfim. Mas a gente conversa, a gente negocia. Ele cede de lá, eu cedo daqui. Não tem jeito. Bom, trazendo aqui a minha visão, né? Bom, débito técnico é um assunto muito difícil, né, de se tratar, e quando você envolve prazos, aí é algo bem mais tenso, né, assim, digamos, principalmente porque os stakeholders, eles veem um prazo como o santo graal, né, que você tem que chegar naquele dia com aquele prazo, com aquele escopo, com uma arquitetura perfeita, com 100% de cobertura e mais um conjunto de coisas que eu nem lembro agora, né? Mas eu acho que dá para pegar várias abordagens diferentes, por exemplo, baseado mais no lado da agilidade, dá para ser mais interativo e incremental e guardar esses débitos aos poucos, né? Tem um livro muito bom do Vinícius Manhãs Teles que fala de XP, que ele traz algumas técnicas para você ir tirando esses débitos técnicos aos poucos, né? Então, você cria uma suíte de testes para cobrir aquele código primeiro, aí você vai a cada entrega, a cada pacote, não necessariamente cada sprint, ajustando alguma coisa, melhorando um ponto e corrigindo o código e também entregando a feature. Você não vai ter a mesma tração de antes, que você, digamos, você entregava 10 pontos por sprint, você continuar entregando aqueles 10 pontos virtualmente, só que 3 vai ser para corrigir o débito e 7 vai ser para fazer features novas, para também até para o cliente não entender que você está mais devagar. Outra abordagem, que tem um livro que é muito bom do Martin Fowler, que é um autor que eu acho muito bom, que é um livro chamado Refactoring, que ele também cita uma abordagem de você criar uma suíte de testes e você fazer refatoração todos os dias. Então, você não vai esperar um momento X para você fazer refatoração e passar uma sprint toda. Ele fala assim, cara, todo dia você vai fazer uma pequena refatoração e vai cobrir com testes, e aí no final de um tempo, os seus débitos técnicos diminuíram ou até mesmo acabaram, mas acabar é difícil porque é o mundo perfeito, né? E uma outra abordagem também que eu acho que pode ser interessante é a arquitetura emergente. Então, você começa a resolver aquele problema da forma mais simples e você vai incrementando ela. O que é mais interessante, porque quando você começa com uma arquitetura mais complexa e tenta mudar, é mais difícil do que evoluir, incrementar um pacote, digamos assim. Só tem que ter cuidado para não transformar o produto num MVP eterno, né? Que é uma discussão que a gente está tendo bastante, assim, porque fica nessa de, vamos para o simples, vamos para o simples, vamos para o simples. A PO falando, Deus do socorro. Mas e mantém o simples e vai no simples. Aí por isso que é importante isso que você falou, Francisco, esse trade-off. A gente trata um pouquinho de débito técnico, a gente vê... Aí a priorização é do tech lead, não tem jeito. Tipo, o que a gente precisa trazer de qualquer maneira para essa sprint? Beleza, é isso aqui, então é isso aqui que a gente vai trazer e assim
caminho à humanidade. Não, perfeito. E ainda mais nesse comentário que vocês fizeram agora por último, surgiu até uma dúvida de um outro problema clássico também entre os papéis. Nós, técnicos, temos um vício, que é o big design upfront. Sempre, eu estou há 20 anos lutando contra isso, todo dia é só mais um dia. Mas a gente sempre pensa naquela solução completa que vai resolver todos os problemas do mundo, com todos os design patterns possíveis. Primeiro, depois tenta negociar com o pior. Quebra um pouco dessa arquitetura emergente aí que o Francisco falou, de conseguir combater. Como é que você ganhou? Como é que vocês ganharam clareza, principalmente do lado de produto, para não ser enganado pelos prazos malucos de um pensamento big design, e do lado técnico para se conter contra isso? Eu falo degladice. Mentira. A gente conversa. É tudo uma questão de comunicação e negociação. Eu vejo a minha UX, às vezes, ela fica bastante frustrada por conta disso, né? E o time também, por outro lado, eu falei assim, poxa, a gente queria fazer um negócio tão legal, tão completo, tão imenso, e não dá. Então, a gente chega no comum, assim, a gente chega no comum, que agrade ao cliente, o que cumpra, o que possa cumprir o prazo, e a gente coloca em backlog o que for e vai puxando. É complicado, é frustrante para mim também, enfim, é o santo graal. Bom, falando um pouco dessa questão do Big Design Upfront, né? Bom, quem trabalha ali com desenvolvimento ou qualquer coisa técnica do tipo, sempre quer fazer o melhor, sempre quer fazer o mais legal, sempre quer fazer o mais interessante. E assim, no final das coisas, realmente legal e interessante você estar trabalhando com a melhor tecnologia, com aquilo que você quer aprender, criando, colocando vários padrões, uma arquitetura toda granularizada. Mas acho que tem que ter em mente que ali você está fazendo o software pelo software, mas o software tem que ser para alcançar um objetivo. Provavelmente você pode precisar desses patterns, mas quando você já pensa em fazer o pattern, você está querendo só fazer o pattern. E ali o negócio é uma desculpa para fazer aquele pattern. Como eu lido com isso? Bom, eu lido conversando com as pessoas. Eu acho que a grande máxima é, pessoal, vamos primeiro alcançar o primeiro objetivo e depois vamos incrementar. E pessoalmente, como eu lido com isso, é ter um mindset de que quando você começar a voar muito, bota um pouquinho do pé no chão aí. É mais ou menos Não, isso. perfeito o que você falou, Francisco. Eu acho que realmente o time tem que ter, assim, todo o time Scrum, ele tem que ter como foco o objetivo macro, que é tal. O goal que a gente tem que atingir é esse. Não é fazer uma mega arquitetura depende muito de cada projeto, e eu acho que o time entendendo qual é o goal, qual é o objetivo, quem você vai atender, colocando o usuário no centro, eu acho que realmente bota a bola no pé. Quando eu tive um desenvolvedor que ele falava assim, a coisa que eu mais gosto é de ver o usuário mexendo no aplicativo que eu criei. Então, tipo, bota a bola no pé, sabe? Calma, respira, o juiz vai apitar e vai ser gol, sabe? Bom, então, tem uma pergunta aqui do Carlos Alexandre Oliveira. Ele falou: como lidar com prazos alinhados fora da squad? O time está alinhado com sprints, porém existe uma data que não foi passada em refinamento e planning. Ou seja, o velho furou a sprint, que eu adoro, inclusive. Eu gosto de uma baguncinha. Mas como é que vocês lidam com Você isso? gosta do caos, né? Sempre quando tem data, falando por mim, assim, sempre quando tem data do cliente, eu sou a primeira pessoa a levantar a bandeira, vamos falar com o time. Olha para o backlog, olha para a sprint, olha para o futuro, olha para, se tiver que repriorizar, reprioriza.
você tem que tratar o time como aliado e não como fábrica, né? Mesmo porque é esse time que vai te dar a solução para você alcançar o que o cliente quer. Isso se não houver negociação com o cliente. Porque quando tem clientes que te dão abertura para você negociar. Primeiro você tem que entender que data é essa? É meta? É negociável? A gente pode jogar mais para frente? Isso sem antes conversar com o time, sem tudo. Mas eu acredito, o time não pode ser o último a saber, isso é fato. Bom, essa é realmente a pergunta difícil agora, essa é realmente a treta, né, digamos assim. A questão de datas, eu acho que tem muita essa questão de negociação principalmente com o cliente e fazer um entendimento do time, repriorizar, ver o que vai para frente, ver o que vai para trás, diminuir o escopo, alguma coisa assim, mas tem uma questão de prazos, pelo menos duas aqui, que uma é quando é um prazo legal. Então, por exemplo, entrou agora o Pix, aí vai entrar o Open Bank, então tudo isso são em cima de prazos legais. E como é que você prioriza essa data? Ou você faz de alguma forma, ou você leva uma notificação do governo. Então, esses prazos são realmente mais difíceis, e aí tem que ter bastante criatividade para poder ajustar isso daí. E outra questão de prazo é quando vem um prazo limitante, o cliente, algumas vezes, stakeholder, não necessariamente cliente, ele é um pouco rígido nesse prazo, mas ao mesmo tempo também ele te coloca um escopo maior ao mesmo tempo. Então você tem que lidar com o escopo maior que você tem que fazer e com um prazo maior. Eu acho que essa situação fica bem mais complexa e você vai ter que ter muito mais criatividade para resolver. Então, eu aprendi a lidar com isso muito tempo lá atrás, fazendo essa diferenciação entre escopo e data. Se tem timeline, não tem escopo. Se tem escopo, não tem timeline. Deadline, na verdade, desculpa. Não tem deadline. Se tem os dois, aí é interessante, porque dá para fazer também, só que assim, é um caos para todo mundo. E mesmo assim, se tem deadline sempre por regra, na minha visão, o escopo ele vai ter que mudar. É aquela história, não dá para produzir uma Ferrari em 12 meses. Eu vou te entregar um Fiat Uno no mês, se você quiser, em 3 meses eu te dou um carrinho mais potente, e se você esperar os 12 meses, eu te entrego a Ferrari, que é o prazo que a Ferrari lá cobra. Acho que nem é 12 meses, 18, sei lá, mas estou dando um exemplo hipotético aqui. Mas vocês acham que a pressão, assim, porque tem data que não depende muito do cliente final também. Existem várias situações, mas eu vou pegar uma bem exemplar. A gente entrega o produto para atender a ponta, né? Quem vai usar aquele produto ali, que no caso do B2C, por exemplo, é o cliente final do nosso cliente, na maioria das vezes. Mas vocês se sentem incomodados nos papéis que vocês fazem, chegando essas demandas assim em cima da hora, ou tendo que se virar, mesmo sabendo que é necessário fazer para agradar a ponta final, o cliente? Francisco? Eu estava deixando você por isso aí primeiro, né? Bom, primeiro, a coisa mais importante, Wilfon, se quiser me dar um Fiat Uno ou uma Ferrari, estou aceitando. A segunda coisa, bom, se sentir confortável, eu acho que é bastante desconfortável. Eu, particularmente, eu gosto muito da adrenalina, eu gosto de ter que pensar, ter que resolver uma coisa muito difícil dessa forma. Mas eu acho que talvez o objetivo não seja realmente agradar o stakeholder ou agradar o cliente, seja mesmo ver aquilo que vai resolver o problema, né? Então, se o cliente está com um problema, digamos, sejam poucas vendas, bom, então a gente tem que resolver isso aqui. Se vai acontecer uma Black Friday, então o foco seria estar com tudo ativo para que a Black Friday funcione corretamente. E aí, quando eu falo tudo ativo, não só questão de negócio, mas também questão técnica. Black Friday é um momento que os sites e aplicativos têm grandes demandas. É muito difícil, algumas vezes você não consegue uma resposta fácil, e outras vezes você talvez tenha que pensar em como reutilizar coisas que você já tem. Então, digamos que
eu tenho uma determinada funcionalidade em um determinado ponto, será que eu não consigo, talvez, quebrar aquela funcionalidade com uma pequena alteração e utilizar em outro ponto? Trazendo um exemplo aqui, tá? Eu estava num projeto, que é um projeto muito legal, só que a gente não pode falar o nome, na qual a gente precisava fazer uma entrega em 2 semanas, tá? E aí, a gente, putz, cara, tem que fazer tudo isso aqui, tem que fazer X, Y. Ah, mas a gente já tem uma funcionalidade aqui que faz essa busca e esse cadastro. Para a gente fazer para baixar esses arquivos aqui, a gente pode utilizar uma parte desse fluxo quebrando ali a feature em duas. E a gente fez isso e foi muito legal porque o cliente chamou a gente para comemorar, pagou ali um champanhe na faixa, foi de boa. O meu anterior pagava pizza. Vai Prefiro para o mercado champanhe. financeiro. Mas não sei bem se é desconforto, porque a data vai chegar. Isso você sabe que a data chega. Que chegue o mais rápido possível para você se planejar e para você avisar para o time desse planejamento. O que a gente tem feito é fazer um roadmap. A gente teve a oportunidade de fazer isso esse ano com esse cliente, de fazer um roadmap, então você meio que é bottom-up, né? A gente sabe quais são os objetivos de negócio da empresa, então a gente faz uma coisa de baixo para cima. Só que há sempre movimentações que te fazem replanejar alguma coisa. Então, assim, não sei bem se é desconforto, porque a data é certa, assim. Você não sabe quando que chegue antes, assim, é igual errar. Tipo, errar, você sabe que você vai errar, mas que erre antes, o mais rápido possível. Não, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Carlos Alexandre. Qual a melhor forma de trazer débitos técnicos de uma forma transparente para o cliente ou negócios, alcançar causa e priorizar no backlog? Eu tenho até um comentário sobre isso. Eu sinto muito falta justamente dessa cola, muitas vezes entre o PO, principalmente, e o Tech Lead. Muitas vezes o Scrum Master até, ou um agilista, um Agile Coach, até consegue resolver isso, mas eu sinto muito falta dessa cola realmente, em muitos casos que eu passei, de como é que eu traduzo para passar sei lá, transformar numa métrica de engenharia em uma métrica de negócio e conseguir chegar lá na primeira linha de stakeholder, né? E eu conseguir explicar bem claramente, ó, o time vai gastar um tempo aqui trabalhando em atividades extremamente técnicas, mas eles vão causar esse resultado aqui. Que eu acho que é isso a dúvida do Carlos Alexandre, assim, como é que passa de forma muito transparente esses debit tax, que um cara que está lá, um CFO, por exemplo, ele só olha dinheiro, né? Ele só entende cifrão. Para ele ficar muito confortável e, assim, bem consciente de que realmente precisa fazer aquilo. É bem difícil mesmo, porque há débitos técnicos que aparecem, seja requests simultâneos aparentes na plataforma, seja, não sei, um logout que não funciona. Tem débitos técnicos que é simples que você fala, né? Tipo, o usuário agora, com esse conserto, ele vai conseguir não só fazer o logout da nossa plataforma, como das plataformas de parceiros. Tipo, você consegue traduzir isso. Tem outros que tem que ter, como diz Francis, tem que ter criatividade. Você tem que sentar com o tech lead e falar assim, cara, me ajuda. O que é isso para o front? Porque o que o cliente vê é o front. Se o débito pôr no pipeline do BFF, como é que eu traduzo isso? É bem complicado, mas assim, o conselho que eu dou é o que eu faço. Ou eu falo com o time, me traduzam, me ajudem, uso metáfora para caramba, para tentar traduzir isso, por exemplo, numa review. Tipo, a gente fez nessa sprint tantas melhorias, tantas correções, e isso implicou
numa melhoria de performance. Ou seja, hoje o usuário, ao invés de ver 1 milhão de requests até chegar na home, ele entra direto. Tipo, não incomoda mais a ele. Então, tem que ser tentar ser clara nessa tradução, assim. Nem sempre eu consigo, eu juro que eu tento bastante. Bom, trazendo aqui meu ponto, né? Vamos classificar tipo, em 2 débitos técnicos, né? Um débito técnico que impacta diretamente quem usa o sistema e um que não impacta. Então, esse que a Mariana falou, tem uma latência porque tem vários requests. Mas digamos que não seja esse o problema, digamos que é um código que é realmente difícil de entender. Isso também é um débito técnico, está faltando os testes automatizados. Tá tudo dentro da mesma API e para poder manter aquela API é muito difícil. Tem um livro que eu li que eu acho que foi Pessoas Altamente Eficazes, eu não lembro como é que é, os 7 hábitos, uma coisa assim, que ele fala lá, né, que antes de você fazer alguma coisa, você tem que afiar o seu machado, porque depois te facilita, né? Então, eu acho que uma abordagem para começar poderia ser essa, e uma outra abordagem que eu vi no Google, não lembro onde é que eu vi, que o rapaz, ele traduzia em dinheiro, em questão de tanto financeiro quanto de tempo, o impacto do que você estava fazendo. Então, ele colocava numa linha do tempo o quanto custava a equipe, naquela linha do tempo, digamos, um mês, e aí o quanto estava impactando aquela abordagem. Então, digamos que se você demora para fazer um processo completo para colocar uma release no ar, numa cloud ou mesmo no sistema local, você está demorando, digamos, 30 dias porque você tem várias etapas para fazer para poder validar que aquilo vai entrar de forma correta. Se você consegue automatizar tudo aquilo ali, você automatiza a Python, faz os testes automatizados locais, faz uma automação da tela e você consegue garantir tudo aquilo, você consegue reduzir esse tempo. E reduzindo esse tempo, você pode metrificar o quanto você deixou de gastar, né? Então, talvez se for um cara que vê muito pelo dinheiro, você pode falar, ó, economizamos tanto esse mês. Agora, se for um cara que vê mais tempo, ó, estamos entregando em 15 dias ao invés de entregar em 30. Ótimo. Ótima ideia. Não, perfeito. Bom, pessoal, tá muito interessante o papo. Eu sei que todos gostariam ainda de passar horas aqui assistindo, mas estamos chegando ao fim. Acompanhe aqui os canais da Concrete nas redes sociais para acompanhar os próximos temas e muito obrigado. Então, obrigado, Francisco, obrigado, Mariana, obrigado, Cláudia, e até o próximo episódio, gente. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.